Bom, vamos lá. Então, dando continuidade à lei de Faraday, né, o que a gente vai ver hoje? A gente viu nas outras aulas a lei de Faraday de dois pontos de vista diferentes. Isso é, variando a área, né, variando a área com o movimento da barra e com o movimento e com o campo magnético variando no tempo. E hoje a gente vai ver nessa expressão aqui uma terceira forma de você variar o fluxo do campo sobre uma espira. Bom, o que a gente vai ver hoje vai ser o campo magnético variando a direção com relação à área. Você pode mudar a direção da área ou mudar a direção do campo, isso tanto faz, o processo é o mesmo. O que a gente vai fazer é variar a direção da área hoje, certo? A gente vai pegar uma espira, essa espira está desenhada aqui, ela vendo em perspectiva, é uma espira retangular dessa forma, certo? E olhando de lado, né, olhando nessa direção aqui, certo? Entre uma parte e outra, a espira ficaria dessa forma. Bom, primeiro a gente caracteriza o vetor área perpendicular à área para um dos lados, certo? E o campo magnético a gente vai aplicar inicialmente perpendicular à área da espira. Então o campo magnético está nessa direção, ele é perpendicular à área da espira. E o fluxo do campo é o quê? É o produto escalar entre o campo magnético e a área. Como se a gente considerar o campo magnético homogêneo, por exemplo, vamos ter o fluxo simplesmente o produto escalar entre B e A, né? B escalar A. E é basicamente a ideia que a gente vai lidar com o nosso problema aqui. E o que a gente vai fazer é simples. O que a gente vai fazer vai ser caracterizar a componente do campo paralelo ao vetor área. Então, componente do campo paralelo ao vetor área, esse cara aqui é que tem que variar no tempo. Então, o fluxo do campo, que é o fluxo da componente paralela à área. Então, mesmo o campo magnético não variando no tempo, e mesmo a área não variando no tempo, vamos dizer assim, a sua componente pode variar no tempo. De que forma? Se por acaso a gente girar a espira. Então, girando a espira, certo? A gente muda a direção da vetor área e, consequentemente, a direção do campo magnético, da componente do campo paralela à área. Então, qual é a ideia? De repente a gente pega e gira o vetor área. O campo magnético permanece na mesma direção, porque ele não varia, e a área também não varia, mas a componente fica menor. Então, se a gente gira dessa forma, por exemplo, no sentido anti-horário, do jeito que a gente está vendo aqui, o que vai acontecer é que o campo magnético, a componente diminui. Então, a componente diminui, a gente continua movendo, vamos supor que esse movimento seja de rotação constante. Então, movimento de rotação constante, a componente continua diminuindo, até que a espira fique paralela ao campo. Quando ela fica paralela ao campo, a componente é zero. O fluxo do campo magnético vai ser zero e a componente é óbvio, porque a componente do campo na direção perpendicular à área é zero. Se a gente continua girando, essa componente começa a aumentar, mas ela aumenta no sentido contrário à área, ao vetor área que a gente determinou. Então significa que o meu fluxo passa a ser negativo, certo? E a gente continua girando, aí agora aumenta a componente, isso aumenta o fluxo do campo. O fluxo do campo é somente a componente perpendicular à área, até que o fluxo se torna máximo outra vez, né? Máximo agora mais negativo, certo? Se a gente continua girando, novamente a componente passa a diminuir em módulo, né? Bem, nota o seguinte, que uma coisa é importante, né?
que nessa posição o fluxo do campo magnético é máximo. É máximo e ele começa a diminuir. Ele começa a diminuir até que se torna o fluxo igual a zero. O que é importante aqui na lei de Faraday é a gente entender, né, nesse caso, é que a força eletromotriz que é gerada pelo fato do fluxo magnético variar no tempo, essa força eletromotriz não está ligada ao fluxo, mas sim à taxa de variação dele. Então a gente, qualitativamente, a gente entende, percebe como é que funciona. Você vai variando até o fluxo ser zero, depois aumenta outra vez até o fluxo ser máximo. Vamos dar uma olhada quantitativamente para ver como é que fica a força eletromotriz e a corrente induzida nessa situação. Certo? Então a ideia é, se a gente caracteriza como θ o ângulo entre o vetor área e o campo magnético, meu fluxo vai ser a soma do campo vezes a área. Como o meu campo, vou supor que o campo é homogêneo em toda a região e o meu vetor área também não varia, o produto escalar entre o campo e o vetor área nada mais é de BA cosseno θ. Isso é o fluxo que é igual ao fluxo. Bom, o campo não varia no tempo, a área não varia no tempo, mas o θ varia no tempo. O θ vai variar no tempo de que forma? Como o movimento, como eu falei, vamos supor que esse movimento seja de velocidade angular constante, então a posição é igual a velocidade vezes tempo, se a velocidade é constante, então meu ângulo é igual a ômega-t. Então meu fluxo fica BA, cosseno de ômega-t, consequentemente a minha FEM, que é o número de espiras da minha, vamos supor que isso aqui seja uma bobina de N espiras, né? Para colocar a coisa de forma genérica, de forma geral, a minha FEM vai ficar N vezes o campo, vezes a área, vezes a taxa de variação do fluxo, que seria a derivada do cosseno, que é menos ômega seno de ômega-t. Ok? Então, minha FEM, então ela é N vezes o campo, vezes a área, vezes ômega. Isso aqui vai ser a amplitude da minha FEM e ela vai variar com seno de ômega-t. Bom, o que é importante aqui? Se a gente der uma olhada no gráfico do fluxo, que é esse gráfico cinza aqui, e da FEM, que é exatamente o vermelho, o fluxo varia com cosseno de ômega-t e a FEM varia com seno de ômega-t. Nota uma coisa importante, que quando o fluxo é máximo, a FEM é zero, consequentemente a corrente é zero. A corrente só vai atingir o valor máximo, a corrente induzida, a FEM induzida, só vai atingir o valor máximo quando o fluxo for zero. Certo? E isso é razoável, porque quando o fluxo é máximo, o valor de uma função é máxima, a derivada dela é zero. Então, a variação da função naquele ponto é zero. Então, consequentemente, a FEM vai ser zero e a corrente induzida é zero, porque a FEM está ligada não ao valor do fluxo, mas à taxa de variação dele. Consequentemente, quando o fluxo for zero, é o ponto de maior variação, de maior derivada. Isso vai ser o ponto em que a corrente vai ser máxima. Certo? E quando ele inverte, né, quando a corrente inverte, ele volta a ser máximo em módulo, mas no sentido contrário, quando o fluxo for zero novamente, assim por diante. Certo? Então, o que a gente tem aqui de interessante é exatamente perceber que a FEM não depende do fluxo, mas sim da variação dele. Ok? Outra coisa importante que a gente tem que entender é que essa análise quantitativa, né, da FEM, do valor da FEM, a gente passa a saber o valor da FEM se a gente tiver os parâmetros do nosso problema,
nos diz que quando você varia o fluxo, varia a Fem. Mas o efeito aqui, isso é interessante, é importante a gente entender, o efeito aqui, se a gente fizer a espira girar desse jeito que está aqui, porque a gente tem um efeito de corrente de Foucault, certo? Agora a gente pode fazer o contrário. Se a gente pode manter a espira fixa e girar o campo, certo? Girar quem é responsável por gerar esse campo, né? Vai girar ele, né? E se a gente girar com a mesma velocidade angular, a solução é exatamente a mesma. Só que quando a gente muda, varia o campo, né? Gira o campo, o efeito Faraday não é mais por corrente de Foucault, mas sim por campo elétrico gerado pelo campo magnético que varia no tempo. Então, o que é importante aqui a gente entender é que essa análise independe de quem está girando, certo? Isso é, o fluxo varia no tempo, e independente se é por corrente de Foucault, isso é a espira girando, ou se é por campo elétrico, isso é o campo magnético girando no sentido contrário. Se alguém tivesse sentado em cima da espira, como a gente colocou lá o nosso monge budista na outra descrição, ele iria enxergar o campo magnético girando e não ia enxergar a espira girando. A espira para ele estaria parada e o campo magnético girando com relação a ele. Então, o que ele enxergaria seria o campo elétrico, certo? Agora, a menina estudiosa solidária ao campo iria sempre ver a espira girando e não o campo. E, consequentemente, o que ela iria enxergar seriam correntes de Foucault, ela não enxergaria campo elétrico. Então, o que é interessante aqui é a gente perceber que o ato de aparecer o campo elétrico ou não é também um problema de referencial nesse caso, certo? Com isso a gente fecha o efeito Faraday em todas as suas possibilidades, pelo menos do ponto de vista global, do ponto de vista da ação do efeito Faraday sobre uma espira. O que a gente vai ver a partir de agora é, na verdade, o efeito Faraday do ponto de vista pontual. Isso é a inclusão dele dentro das equações de Maxwell. E a gente vai analisar novamente como é que fica o efeito Faraday nessa situação na próxima aula. É isso.